Então, nós vamos falar desse movimento. Ele é conhecido também como movimento político religioso, né? Assim, de forma mundial, né? Ele já tem um alcance bem grande, assim. Talvez por causa de alguns dos seus representantes, dos seus ícones. Eu vou inicialmente dizer a religião ou aquilo que o Bob Marley, né? Talvez é conhecido de todos, talvez não de todos, mas quase todos aqui, acabou disseminando com a sua música, com a sua arte, né? E ele morreu em virtude de um ensinamento da seita também, né? Ele se machuca, e aí por causa que a seita tinha algumas restrições, tipo testemunha de Jeová, questão de transfusão de sangue, eles acreditavam que não podia fazer alterações ou a palavra, mexer no seu corpo, né? E como ele tinha machucado jogando futebol, o dedão do pé, aquilo necrosou e foi subindo na perna, e ele não mexeu por causa do seu líder espiritual, não queria interferir, e aí morreu com 36 anos, né? Mas eu vou voltar aqui para a seita, mas para vocês entenderem a influência que essa seita, eu vou classificar como seita, tá, gente? Ela é conhecida como um movimento político, religioso, mas nós vamos classificar aqui essa noite como seita, ok? Parece bem. Eu queria que os irmãos abrissem em Mateus 24, bem rapidamente. Já vamos. Esse texto vai ser tanto para refutação, mas ele é mais para nós ter uma noção de que tipo de seita é essa. Então, é um texto já conhecido nosso aqui nessa mesa, no culto de ensino. Pode ler para nós, André, por favor? Mateus 24. Isso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, enganariam até os escolhidos. O 23 diz ali, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, né? Então, aqui o escritor movido pelo Espírito Santo, recebendo a palavra de Deus, Mateus, né? Ele faz essa advertência, né? E hoje nós vamos falar de uma seita que eles têm o falso Cristo deles, tá? Eles têm o falso Cristo deles. Eu já vou até falar quem é. O nome dele, eu vou falar a época que ela iniciou, tá? Rastafari Makonnen. Ele viveu de 1892 até 1975. Rasta, né, de Ras é cabeça. Até 1975. 1975. 1892 até 1975. Mas o nome dele, assim, etíope, ele era um príncipe etíope, que depois virou rei e imperador. E quando ele virou imperador, ele foi elegido como Deus. Um Deus negro, Deus africano, pelos etíopes e digamos assim, pela uma boa parte do Oriente Médio. Viveu bastante, 93 anos. Sim. E ele foi muito influente na Liga das Nações Unidas, tipo a ONU. Tem uma música do Bob Marley que é muito famosa, Eu Sonho em um Dia que vai ter uma igualdade tamanha. Aquela música, essa letra da música, ela é um texto desse rei aqui, numa apresentação dele na ONU em Chicago. Ele era muito influente e ele ficou conhecido como o príncipe da paz da Bíblia. Lógico, é uma heresia, né? Príncipe do quê? Príncipe da paz da Bíblia. Da Bíblia. Esse aqui. O nome dele era com H, Haile Selassie, imperador, né? Rei imperador etíope. E esse homem, ele foi conhecido como o Jesus Negro. E ele ensinou que Abraão, que Davi e alguns patriarcas eram negros, e todos eles, a história da Bíblia seria na Etiópia, e a história da Bíblia é sobre a África. Esse é o ensinamento Rastafari, né? Nós não concordamos com isso.
De certa forma, geograficamente a gente pode até trazer algum alinhamento em relação a isso, mas mesmo e até contestar, né, geograficamente, né, as contestar a alegação. alegação. Assim, a própria geografia desmente, né, só árvores. A própria geografia desmente os conceitos da seita, né? Então a seita ela vai e sempre prestem atenção que eu estou falando da seita e não é exatamente o que nós cremos, amém? Não digam amém, só digam amém quando a gente falar das escrituras e tal, já vão estabelecer isso. Então, eles têm tipo uma espécie de uma trindade, tá, Maicon? Que é o rei, né, que é esse rei etíope, o Haile Selassie, que seria o Deus, depois consagrado Deus por eles. Eles têm o rei Emanuel, que seriam tipo, esse rei inicial, ele é o imperador e rei Deus, da trindade deles, eles têm uma trindade. O segundo seria o rei Emanuel, que seria o sacerdote da trindade. E o terceiro seria Marcus Garden, que é muito famoso na história. Ele influenciou homens como Nelson Mandela, o Martin Luther King, Malcolm X. Vocês percebem que tem toda aquela perspectiva do combate ao apartheid, à segregação racial, tem o racismo. Nós sabemos que racismo é crime, racismo é pecado, racismo é errado, isso aqui não é uma discussão, não voga, né? Mas eles são, digamos assim, um fruto dessa injustiça cometida contra um povo. Então a forma de eles se autoafirmarem, não sei qual é a palavra correta, mas tipo, seria essa, de estabelecer o seu reino com as suas regras, com a sua Bíblia, que eles consideram que a Bíblia seria negra. Eles têm um Jesus negro e um Deus negro, tudo em nome de uma rejeição aos brancos, né? E aqui é importante fazer um parênteses, irmãos. Como nós lemos Gênesis, nós não vemos essa distinção de raça. Nós vemos a criação de uma única raça, sim ou não? Deus criou a raça humana. Amém, irmãos? A gente pode abrir lá, se alguém tem alguma dúvida sobre isso. Não há distinção de raças. Essa questão da distinção de raças, irmãos, é uma construção social. É uma filosofia, não passa disso. Isso não é uma verdade bíblica, então nós não trabalhamos com utopias. Justamente haja a segregação. Exatamente. Então, Deus que que raça que tu é? Eu sou raça amarela. Não, eu sou raça vermelha. Eu sou raça humana. Porque só existe uma raça. Nós cremos nisso, amém, irmãos? Deus criou apenas uma raça. É já uma primeira refutação aqui. Então, a base da argumentação deles, desse grupo organizado, desse movimento religioso partidarista, né, é como uma minoria que a gente conhece atualmente, são dessas ideologias minoritárias, onde, né, é óbvio que nós sabemos que o racismo está em voga, tem igrejas que têm racismo, nós temos que combater isso à luz da palavra de Deus. Gálatas e tantos outros capítulos da Bíblia vão nos ajudar a combater, porque isso é um pecado, isso é crime. E nenhum pastor, e nenhum irmão, nenhum membro de uma igreja pode aceitar racismo de nenhuma espécie. Racismos, né? Na verdade, né? Então, não existe só o racismo, digamos, com o negro. Não, existem uns 4, 5 tipos de racismo reais no dia a dia. Só que a gente só fala mais de 1 ou 2. Mas os racismos, todos eles são pecados, tá? Eles são contra a lei. Bom, essa trindade, tá? Ela se utiliza de algumas questões. Por exemplo, porque todo o sacerdote, eles têm os bobosantim, que são sacerdotes, perdão. Eles levam no peito tipo um cachecol com vermelho, verde e amarelo, que é a cor da Etiópia, né, e da Jamaica, as duas, e eles levam para... Essas cores têm uma representação, talvez eu fale depois com o tempo, mas eles levam umas figurinhas, tipo fotos, tipo foto mesmo, desses 3 homens que eu falei, que o Haile Lassen, o rei Emanuel e o Marcus Garden, né, que seria o último deles, que seria o profeta, né? E eles acreditam que isso é uma forma, porque eles estão vivos.
eles não acreditam, por exemplo, que para ver a Deus é necessário morrer. Eles usam essa fala. Não, nós só lidamos com a vida, nós não temos parte com a morte. Tipo assim, uma utopia, assim, tipo, nós não vamos morrer. Eu entendi assim, tá? Eu estou trazendo para vocês como eu entendi lendo. A gente está uma semana lendo e procurando entender. Eu tenho as fontes, posso colocar à disposição dos irmãos depois, né? Então eles buscam aquela questão da ancestralidade africana em tudo. Então tudo eles têm que ir lá para a pátria mãe, para o continente mãe, para a terra mãe, África, né? Tudo é essa questão, né? Eles vão se reportar à África como rastafarianos, né? Eles têm 3 bases de governo em 3 ordens diferentes que eles têm no mundo, tá? A primeira base deles, ela é governamental. Então todo o movimento religioso, político dos Rastafari, em qualquer lugar no Brasil, eles são muito organizados, viu? Inclusive em Porto Alegre, eu peguei muito conteúdo do sacerdote de Porto Alegre, que é o Já Fernando. Ele é um sacerdote, tá? E ele é um sacerdote em uma ordem bíblica, segundo ele, né? Só para deixar claro aqui a fala dele. E ele diz que eu mesmo sou meu próprio Deus. Ele fala assim: eu mesmo sou meu próprio Deus, e eu sou um Deus negro, né? Então essa é a fala de um sacerdote dessa seita, desse movimento, ali de Porto Alegre, tá? Então eles têm a ordem governamental. Eles sempre vão se levantar com um governo organizado, respeitando todos os outros governos, mas eles vão trazer tipo uma espécie de essa palavra aqui é minha, uma espécie de um ecumenismo, porque eles querem sempre paz. Porque o Haile Selassie aqui, ele é o príncipe da paz bíblica, então a prerrogativa dele, do caminho, é a paz. Então, uma semântica, né? Mas eles lutaram contra o exército italiano, numa época de 1930 ali, ou um pouco antes. Teve uma guerra lá na Etiópia, na África. Eles nunca conseguiram conquistar a Etiópia é um dos poucos lugares do mundo que tentaram conquistar e não conseguiram. Então eles atribuem isso, que lá é a terra prometida, intocável, é o paraíso dos negros, sempre essa prerrogativa dos negros, né? Então esse é o primeiro sistema de governo deles. O segundo é o parlamentarismo. Todo o movimento Rasta, eles são 3, tá? São 3 ordens. A primeira é o Bobo Shantin, que tem os sacerdotes. A segunda são as 12 tribos de Israel, baseada totalmente nas escrituras, segundo eles. E a terceira é a ordem dos Nyambing, tá? Vamos lá. O parlamentarismo, ou o sistema parlamentar deles, é constituído de 33 anciões e 3 sacerdotes, pelo menos. Só que os anciões, o número é esse, 33. Então, onde tiver um parlamento dos Rasta, eles chamam Rastafari, é a forma como eles gostam de falar, mesmo no Brasil. Qualquer adepto de sectário que se diz, eu sigo Já, Rastafari. Parece que é tipo uma saudação, assim, sabe? Shalom, eles usam muito shalom, tudo é shalom, é paz, né, na língua de um outro povo. Então, eles têm essa busca constante pela filosofia e espiritualidade da África, mesmo vivendo no Brasil. Então, eles vivem no Brasil como se estivessem na África. Utopicamente, é uma utopia. Vocês entendem? Utopia é fora de realidade, fora de contexto, né? Uma realidade inanimada. Inanimada, tipo assim, eles estão aqui, assim, né? aí eles falam várias línguas, falam aramaico, falam hebraico, shalom, sacerdote, profeta, mas não são nada disso, né? Não segundo a Bíblia. Então fica complicado. O que eles usam da Bíblia? Somente aquilo que convém, né? Normal. Eles fragmentam a Bíblia e pegam o que convém, e o que não convém eles deixam de lado, né? O rastafarianismo, ele também tem a questão espiritual e a questão sabatical. A sabatical eu já vou falar de cara, eles guardam o sábado, baseado em Levítico, segundo eles, tá? Levítico 20? Não lembro hoje. Tá, peraí, eles guardam o
guardam o sábado. Todo Rastafari não trabalha no sábado, e nem no domingo. Êxodo 20. Levítico é um outro texto, 20, é outro texto sobre o sangue, sobre questões de sangue, que é um que eu acho que eu nem vou entrar assim para não delongar. Mas eles são sabatical, que eles guardam no sábado. E a questão espiritual é o seguinte: eles são panteístas. Vocês lembram que a gente já falou sobre isso, né? O pastor Michael e eu algumas vezes aqui. Todo o panteísmo ele diz, tudo é Deus, né? Nesse sentido que a árvore é Deus, a vaca é Deus. Eles têm muita raiz hinduísta. O hinduísmo ali é muito forte naquela região. Inclusive os dreadlocks, quem conhece aqui os dreadlocks? Os cabelos empedrados, né? Que às vezes tu vê isso com um coque que nem a da Emanuela, assim também, né? Os homens, né? Cabelão, assim, dreadlock, eles não lavam. Dreads, chama de dreadlock. Estou tentando ser fiel aqui ao. Esse aqui, acho que todos, né? Bob Marley, né? Lembra Bob Marley? Então aqui, para chegar nesse efeito aqui, gente, isso aqui é a parte espiritual que eu estou falando. Lembra? Estou falando aqui da parte espiritual. Tu tem que fazer um voto de Nazireu. O texto que eles usam é lá o Juízes 16, 17, né? Só para quem quiser notar a referência, acho que não precisa ler aqui, que é o voto de Nazireu, que no caso a mãe diz ali que o filho não ia cortar o cabelo, ia servir a Deus. Sansão é o ícone para eles inicial, João Batista é o ícone final. João Batista também vai ser que eles acham que João Batista era Nazireu. Eles têm aquela linha, né, teológica aqui. Eu também não vou cravar nisso, mas há quem diga que é, há quem diga que não é. Tem estereótipo João Batista, comia gafanhoto silvestre, mel silvestre, pelo, né, enfim, cabeludo, não fazia barba, tinha o voto de Nazireu. Então, na questão dos patriarcas, eles também acreditam que Jesus ele era etíope e ele viveu como um rei negro no meio deles. Só que aqui vem uma heresia bem complicada, até assim, não de refutar. Até o Michael pode me ajudar também. Eu anotei vários textos, só que eu não quero me delongar. Eles acreditam que o Deus negro deles, o Haile Selassie, que o Deus ele pode casar, pode ter filhos, pode tudo, pode ser um Deus humano, de fato, com os mesmos prazeres, mesmos pecados, com a mesma vida que qualquer um deles. Por isso que eles julgam que eles podem ser esse Deus. Eu mesmo sou o Deus negro. É nesse sentido que eles creem. Eles têm essa crença, né, neles mesmos, que Deus está dentro deles nesse aspecto e que eles podem ser o seu próprio Deus, né? Então é uma mistura assim, né, do hinduísmo com Nova Era, que a gente ouviu recentemente, onde tinha o alter ego, né, o super ego, né, o eu como Deus, né? Sobressalente, isso é muito forte para eles. Então, governamental, parlamentar, espiritual, sabatical, gira em torno dessa trindade que eu falei, tá? Não termina aí. Eles vão ter também uma questão bem delicada com os símbolos, tá? Por exemplo, para eles, o leão, aquele leão que a Bíblia diz, não é Jesus, mas é Jesus reencarnado. Seria uma reencarnação de Jesus. Por causa ligado ao panteísmo. Ligado ao panteísmo. Mas que teria reencarnado aqui. Nesse aqui, o Haile Selassie. Ele é o Jesus negro. Recentemente eu não cheguei assim, a ler alguns artigos, né, mas eu tinha um tempo atrás que eles criam que ele era uma espécie de Messias, de reencarnação de Cristo, né, da própria Trindade. Por isso que eu já comecei lendo Mateus 24, 24, que é um falso Cristo também, gente. Falso Cristo. Eu quero provar uma coisa para vocês. Eles dizem que esse cara é o leão de Judá, tá?
Ele não é. Olha só. Nós vamos ler na palavra. Só para O príncipe da paz, essas coisas. trazer assim, ó, qual é a tentativa que eles fazem, tá? De criar uma conexão com toda essa questão, né, de Judá e tal. Eles afirmam né, o pessoal dessa religião, né, Rastafari, que Salomão teria Filho com a rainha de Sabá. tido filho com a rainha de Sabá, porque a rainha de Sabá seria a rainha da Etiópia. E aí então ela teria voltado grávida para a Etiópia, então que a descendência de Davi ela teria sido por meio da rainha de Sabá na Etiópia. Essa é a conexão que eles fazem, né, digamos que eles tentam criar, né, para, digamos assim, tentar mostrar pela Bíblia que eles teriam toda essa ascendência. Ancestralidade. Essa ancestralidade, né? Então que eles seriam os descendentes digamos assim, da tribo de Judá, né? Porque Salomão, né, de Davi, da tribo de Judá e tal. Então eles seriam, né? E aí então que Jesus teria vindo, né, dali, tudo, né? Eles começam a vincular na Etiópia. Em vez de Israel, né, eles transferem tudo aquilo que está relacionado a Israel, as promessas, né, Israel, tudo transfere para a Etiópia. Inclusive, né, a gente até não precisa ler, mas nós sabemos que Israel, né, os judeus são o povo escolhido de Deus. Na narrativa histórica, na narrativa bíblica, é Israel, que não somos nós não somos judeus. Nesse aspecto não somos nós. É lá os hebreus, os israelitas, né? Então não são eles. Já vamos refutar isso. Porque na bandeira deles, né, tem o leão. O leão. Lion of the Judah, né? Lion of the Judah, que eles falam. Né? Para eles é esse cara aí, a Helen Salazier. Eu queria que os irmãos abrissem Apocalipse 5. Eu vou começar nas refutações. Tá bom, pastor? Para dar tempo para te entrar na. Apocalipse, capítulo 5, versículo 5. Porque eles alegam que ele é o leão de Judá, esse imperador, esse rei, né? Etíope. Pode ler para nós, Lucas, por favor. 5. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Uau! Então aí, ó, ele é a raiz de Davi, não é descendente, ele é a raiz. Jesus sempre existiu. Jesus é um ser eterno. Jesus é Deus, de fato. E ele é como o Lucas leu, obrigado, Lucas, leão de Judá. Esse é o verdadeiro leão de Judá, amém, irmãos? Eu queria ler também Apocalipse 22:16. Pode ler para nós, amor. Porque numa entrevista que eu vi com esse sacerdote ali de Porto Alegre, ele usou essa expressão. Lê para nós, amor, primeiro que eu posso. Apocalipse 22:16. Isso. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eles dizem que já houve a segunda vinda, que ela raiou como um sol, né, durante um dia, assim. Seria esse homem aqui, o Haile Selassie. Só que aqui Jesus está dizendo que é ele. Ele é a brilhante estrela da manhã, ele é a raiz e a geração de Davi. Aqui ele amplia aqui Jesus, né, a fala dele. Amém, irmãos? Então, para ficar claro para nós que isso aqui não faz nenhum sentido. Eu ia falar nesse negócio que o pastor Michael tocou ali do suposto caso de Salomão com a rainha de Sabá. Quando tu lê a questão da rainha de Sabá, o último versículo que tu vai mencionar dela da Bíblia, diz que ela ficou realmente impressionada. Desde o primeiro ela fica impressionada com a sabedoria de Salomão, da forma como ele edificava o palácio, como era tudo bonito, como os funcionários, né, os servos eram todos felizes, tudo. Mas diz que ela vai embora, ela pega uma riqueza que ele dá para ela, presente, e vai embora e vai levar aquele conhecimento para a terra dela. Só isso. Não diz que ela sai apaixonada, ou que ela teve um caso com ele, ou levou um filho. Não diz. Então, se a Bíblia onde a Bíblia não tem voz, a gente não dá ouvido. Amém?
Então não tem esse papo aí que teve um caso, Salomão e Rainha de Sabá, não tem isso aí, tá? Isso é uma fábula. É uma fábula, Foi a famosa fábula, né? Porque se fosse algo, né, importante, se fosse algo, né, que tivesse a Bíblia tem registrado. Não tem Ia nada estar lá, registrado. né? A Rainha de Sabá e o rei Salomão passaram a noite juntos, sei Há um lá. silêncio completo. Um silêncio. E mesmo que, né, digamos assim, ó, se tivesse acontecido, o cara seria que é um filho bastardo, né? Tipo, vários da descendentes tinham bastardo, mas ele nem chegou a se casar com ela, né? No final das contas, né? Tipo assim, eles seriam os herdeiros de uma promessa e tal, mas de uma coisa que nem foi o casamento. Salomão teve 700 esposas, 300 concubinas. Mas daí aquela que seria a herdeira de todas as promessas e tal, é uma que nem para ser considerada uma concubina foi, porque, né? Ela não estaria nem entre as esposas nem entre as concubinas. Tipo assim, não faz sentido nenhum, assim, né? Completamente sem base bíblica, né? Exato. A gente descarta completamente. Exatamente. Bom, eles alegam que eles têm um Deus, é um Deus negro, né? God Black, ou Jesus Black. E nesse ponto eles... Brancos podem se converter para... eu ia tocar isso mais para o final, mas eu posso já tocar nisso. Eles aceitam, porque eles se consideram universais na aceitação, na pluralidade, tá? Mas eles são meio rigorosos com algumas coisas. Por exemplo, eles não aceitam relacionamento de homem com homem e de mulher com mulher. Isso eu achei interessante, mas eles respeitam, mas eles não aceitam no movimento deles. No nosso meio, olha, não. Aqui o homem fica com a mulher e eles vão casar e vão ter filhos, como diz a Bíblia. Bem assim, o sacerdote de Porto Alegre respondeu. Então, tem algumas questões que são interessantes a resposta deles, tá? Mas, por exemplo, assim, para eles terem algum tipo de revelação, a fonte que eu peguei não é assim, uma fonte tão certeira, mas eu vou mencionar aqui por risco, tá? Eles precisam da erva cannabis sativa, que é a maconha, tá, gente? O nome. Então, para eles terem algum tipo de revelação, de iluminação, eles têm que ouvir a Deus, né? Ouvir a Deus, essa questão de ver algo espiritual, né? A sua espiritualidade aflorar. Sabe onde é que está baseado isso para eles? Gênesis 1:29. Vamos ler. Gênesis 1:29. Lê para nós, Duda. Bem alto, por favor. Eles aqui então assim, a cannabis sativa, que é chamada de ganja por eles. Obrigado. Eles não gostam, eles não fazem em público. E se um dreadlock, um rasta pega em público fumando essa erva, ele é disciplinado, pode ser até expulso do movimento. Eles são meio ordeiros. Eles são ordeiros, eles não concordam que um rasta fume em público. Ele só pode fumar, tipo, em lugares... Então, se tiver um cara, um rasta assim, né, fumando, quer dizer que ele é dos Rastafari do Nutella. Ele é Nutella. Porque os raízes não fazem isso. Não fazem isso, os adeptos, primeiros sectários. Dê para nós, filha, por favor. Gênesis 1:29. Olha só que uma... Gente, isso aqui é uma exegese, é uma falsa exegese, falsa hermenêutica, semântica enganosa, é tudo junto. Não a palavra, tá? Mas a forma como eles interpretam esse texto que a Duda vai ler. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-á por mantimento. Tá bom, obrigado. Eu não quero parecer aqui nem irônico, nem desrespeitoso, né? Eu acredito que todos são alvos do amor de Deus, mas nós aqui precisamos também lembrar que muitos estão sendo enganados, né? Então nós amamos eles, sim, nós amamos, com a verdade. Então, se nós tivermos contato com eles, a gente pode sim dizer para eles: olha, esse texto não diz isso, não é sobre isso. Não é sobre a minha.
Não é sobre a erva, a ganja, eles chamam de ganja. Não é sobre a ganja, não é sobre a cannabis sativa, nos perdoa, mas não é sobre isso. Tem outros textos, tá, gente? É Gênesis 9:3 também. Tem outros em Gênesis, mas a gente não precisa abrir. É só para vocês saberem que eles vão usar a mesma exegese, a mesma má interpretação em outros textos em relação a esse ponto de consumir a erva acendendo, fumando, chapando, né? Me faltou o termo aqui, né? Então a gente entende que é uma droga alucinógena, ok? Degradativa, porque ela vai deteriorar o cérebro, isso é comprovado cientificamente, e ela tira a realidade e leva para uma vida utópica. E é uma fuga para as pessoas que não querem enfrentar a verdade. E a realidade também. Agora, eu não estou fazendo juízo de ninguém, mas nós entendemos que as pessoas que são afligidas por esse vício são pessoas que estão à margem, infelizmente. Elas acabam usando esse subterfúgio pela vida que elas estão tendo, às vezes, longe de Deus, com dificuldades, seja financeira, seja familiar, seja de várias ordens, mas isso não é a resposta. Mas eles buscam essa iluminação para um estado de graça, de ver a Deus, né? Ver o que Deus está. Eles usam um termo, né? Vamos lá. Eles também vão usar um termo. Abre para mim, Guia, por favor, Apocalipse 19:16. Que esse aqui eu fiquei impressionado com a ousadia deles. E aqui eu estou falando mais como maninho, tá, gente? Porque eles consideram que a Haile Selassie, ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. Não, eles falam com todas as letras, desde o início da seita eles falam isso. Ele é o nosso senhor dos senhores, de todos os senhores do universo, e o rei de todos os reis, de todos os reis do universo. Essa fala está, digamos assim, nas doutrinas deles, e eles são muito enfáticos sobre isso. Nós vamos refutar o uso da Bíblia, vamos ver quem é quem, então. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bia está falando sobre Jesus, amém? A palavra de Deus está falando sobre Jesus. Então, a gente sabe quem é. É bom a gente ler só para lembrar, né? Então, eles alegam que é esse amigo aí. E, por último, eles falam que a base de toda a revelação deles, que já tem muitos anos, né? Já está indo para 100 anos, né? É esse homem. E quem teve essa revelação foi Marcus Garvey, que é esse cara aqui é mais atual, né? E eu gostaria de ler Isaías 26:4. Alguém abre para mim? Pode ser, Carol? Pode ser? Isaías 26:4 e a Marina, 1 Pedro 2:6, por favor. A gente já vai estar concluindo aqui. Eles alegam que ele é a pedra fundamental para tudo que foi criado, para tudo que existe, ele governa. É nessa pegada aí, entendeu? Esse cara aí. E a gente vai ler sobre quem a Bíblia fala sobre esse aspecto, quem é a rocha eterna e quem é a pedra fundamental, amém? Isaías 26:4. Isso. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, o Senhor Deus da Bíblia, como diz lá em Deuteronômio, o único Deus verdadeiro, né? Ele é a rocha eterna. Confiai perpetuamente. Pode ver que é um imperativo muito forte, irmãos. Confia, assim, confia. Tem pessoas que ficam titubeando, né? Uma hora confia, outra hora desconfia. Tem pessoas assim, ficam costeando, né? Entre dois pensamentos. Esse texto, esse imperativo aqui não permite isso. Ele não permite que alguém desconfie, mas que ele vai dizer o seguinte: confie perpetuamente, confie para sempre, confie sempre, que o nosso Deus é a rocha eterna. Amém? 2:6. Por isso também na Escritura se contém: eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela não crer, não será confundido.
O contexto desse capítulo que a Mariana está lendo vai falar que para o mundo é escândalo, que aqueles que não creem vão tropeçar, eles estão perdidos. Tá? Também tem essa parte, né? Que não somos nós, né? Seríamos os perdidos mesmo. Vai dizer ali que essa pedra principal, essa pedra fundamental de esquina, ela é a pedra de escândalo para o mundo. O mundo tropeça nela. Não aceita, o mundo não aceita ela. O mundo não edifica e não fundamenta nada nela. Então, irmãos, que a gente venha estar guardando nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. Eu vou concluir dizendo para vocês que eu conheço uma igreja aqui em Capão, que tem membros da igreja que são adeptos ao Rastafari. E a gente consegue ver o sincretismo religioso. Nós conseguimos ver isso dentro da igreja brasileira. E mais uma coisa que a igreja brasileira, essa igreja progressista, né? Está no livro que o pastor Michael comprou. Infelizmente a igreja está cedendo essas questões. Aqui em Capão tem uma igreja que tem membros adeptos dessa seita dentro da igreja. E eles têm as crenças dos Rastafari, que são chamados Rastafari lá da Jamaica e da Etiópia. Eles têm as mesmas crenças, mas eles estão dentro da igreja evangélica. Lógico, é o melhor lugar para eles estarem. Nesse ponto de vista eu concordo. Vai, né, que uma hora eles ouvem a verdade e abandonam essa cegueira, esse engano, né, esse outro evangelho. Gálatas 1:8, né? Eu queria só saber uma coisa. Tipo, quem participa dessa seita vai até algum lugar assim para receber os ensinos deles, ou tipo é uma coisa meio assim? Eles têm um lugar nos Estados Unidos, eles têm um lugar na África, eles têm um lugar em cada cidade do Brasil, em cada cidade do mundo. Então, vários lugares. Eles têm um lugar de reunião. Porto Alegre tem um lugar, um santuário, né, um templo. Eles também vão dizer, eles têm o ensino dos desigrejados, né? Todo Rastafari ele vai dizer, não, eu não preciso ir, eu sou a igreja, eu me basto. Ele fala assim, eu mesmo. Ele fala eu mesmo, deu, acabou a conversa. Porque daí ele é o templo, ele usa o texto de Romanos, né? Que ele é o templo do Espírito Santo, ele usa esse texto como interpretação equivocada, né? Mas eles têm um lugar, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, para citar para vocês, que seriam um dos lugares de referência para esse culto, né? É um templo, é nos Estados Unidos até. Foi, eu acho que batizado pelo próprio Bob Marley. Uma coisa importante aqui, ó, é Liberty Bell Temple em Los Angeles. Eu vi coloridinho. Ele tem todas as cores da Jamaica, tem a foto do Bob Marley. Passa, por favor, para todos. O nome está aí embaixo, ó, Liberty Bell Center Temple. Templo, né? Templo. Gente, Bob Marley, ele foi casado, ele era um homem que ele judiava da esposa. Ele não era um bom marido, ele era um homem mau. E ele teve 11 filhos fora do casamento, com 7 mulheres diferentes. Mas eles tiveram assim a sabedoria ou a inteligência de não botar muito o holofote em Bob Marley. Mas tem isso é histórico. Tem documentários que mostram essa vida do Bob Marley. Isso morreu cedo. E morreu cedo. 36 anos. Quantos anos ele vai ter? 36. Com 12, não, 14 filhos. 14 ou 15. Imagina quantos filmares, né? E olha quantas mulheres. Seguidores de Salomão, né? Não, tô brincando. Foi isso que eu pensei. Gravando, né? 7 mulheres, 14 filhos, foi irmão de Salomão. Então. Não, e imagina, né? Esse lugar aí é bem colorido. Parece uma pintura assim. Aqui, ó. Aí é melhor olhar. Esse é o templo lá nos Estados Unidos. E é interessante porque só mostra isso nas pesquisas que eu fiz. O único templo que apareceu é esse lugar aí. Parece uma loja, né? Uma coisa que eu O reggae, né? Acho que alguém ficou curioso sobre o reggae, né? Posso falar dele? O reggae é a música tema deles, assim, para comunicar o outro evangelho deles. E eles têm a Bíblia como o livro principal. É importante falar isso também. E eles têm alguns... É distorcido? A Bíblia é negra, né?
Eles reinterpretam assim, várias passagens da escritura, né? Na interpretação deles, assim. E quem quiser está à disposição. Inclusive, quem quiser eu posso dar, pode levar aqui. Inclusive, eu nunca uso tudo. Tem algumas músicas assim deles que se tu só pegar a letra assim, pode até achar que é boa. É sobre paz, Leão de Judá, Mestre da Paz. Já. Eles baseiam as letras dos salmos. Eles pegam os salmos e muitas vezes fazem praticamente um salmo cantado, só que óbvio que na perspectiva deles, né, a interpretação que eles colocam quando os salmos estão cantando é completamente diferente. Uma outra coisa. Posso falar só mais uma coisinha, Mike? Eu percebi isso em Porto Alegre. Inclusive, quem quiser, eu mando um documentário que tem tipo uma aldeia das mulheres Rastafari de Porto Alegre. Feminismo puro, acelerado, um feminismo assim, muito forte, muito forte. Muito bem embasado, estruturado, um negócio muito punk, assim. Bem complicado. Não, é só um comentário assim que realmente as músicas dele falam muito sobre Deus, sobre paz, sobre cuidar um do outro, das crianças. Tem até músicas que eles falam assim, porque meu pai ouvia muito. E eu cantava realmente, tipo, parecia um louvor. Como o Mike falou, assim, algumas letras, tipo assim, te dava mesmo uma paz, porque ele na música, quando a música transmite essa paz, né? De amar um outro, que já é amor, essas coisas assim, ele fala muito. E meu pai ouvia muito, eu conheci muito a música de Jesse Gomes, que eu cantava quando era menor. Depois de ser cristã, eu deixei assim, entendi assim, o propósito para que eu devo adorar, mas e o Brasil, isso assim, que a Cris está falando é importante. O Brasil produziu muitos Bob Marley, assim. Muita gente idolatrada. Muita gente boa musicalmente, gente assim de alto nível musical. Que não que eu sou um músico, meu critério, mas eu considero bons músicos. Gravaram muita coisa boa, de qualidade, que percorreu o mundo. Edson Gomes, tem um monte, Planta e Raiz, Nat Roots, tem vários. E esses caras, eles percorreram o mundo disseminando essa mensagem de paz, né? Essa mensagem que a gente sabe o caminho dela. O símbolo deles é uma cruz quebrada também, né? Eu não cheguei a ver isso aí, não cheguei nada a ver sobre a cruz. Cruz o quê? Uma cruz quebrada. Cruz aquele vermelho, amarelo aí. Que representa a paz. E aí aquela cruz quebrada. Dos hippies? O pé de galinha? Não. Os hippies. É paz sem Cristo. Paz sem Cristo. Sim. Eles não são. Por mais que eles podem ser parecidos, mas não é. Porque tem aquela cor dela. O sacerdote tinha uma coisa igual a minha. Na mesma época, mas não. Por mais que ele não tipo assim, eu fui ver, né, símbolos Rastafari, e aí aparecia a cruz quebrada, a estrela de Davi, e eu não cheguei a ver, mas o leão, assim, bem definido. Sim, o leão para eles, e o leão é deles, né? Eles dizem que o leão é etíope, que o leão é da África, e a Bíblia usou o leão em honra à África. Sério? Eles sabem que a Bíblia está falando da história da África ali, por isso que ela fala do leão, o rei da, né? É só na África. É verdade. A cannabis sativa ali embaixo. Ele fala bandeira assim, da cannabis quando sativa. os exércitos invadiram a Etiópia, parece. Aí teve uma batalha esmagadora, não sei o que lá. Os italianos. Ele fala bem relatando sobre isso que você está falando aí. Toda a letra. E os etíopes, eles botaram os italianos para correr. Eles não perderam, nunca foram conquistados. Isso é histórico, né? Nunca foram conquistados. E isso fortaleceu muito eles, que eles são escolhidos por Deus. Realmente, ali foi Mussolini. Eles falam então, assim, o comunismo, ele tentou dar um golpe na Etiópia com esse rei aqui, e esse rei existiu. Por isso que ele se tornou um Deus.
Mas aqui o algoz, o inimigo deles aqui foi o Mussolini com o comunismo. Tentaram conquistar a Etiópia e não conseguiram. Mas foi sangrento, foi uma batalha. Isso aí é verdade. Eu não cheguei a falar, eu acho. Mas foi uma batalha. Ele fala que com os seus exércitos poderosos, né? Isso, foi os italianos. Um rolo esmagador assim na guerra, no caso. Ele é Fascismo. Sim. Aí é que tá. Mas eles, por exemplo, assim, no material, o golpe, pelo menos na narrativa do livro que eu li, né, o livro virtual e da entrevista que eu ouvi, a pessoa que deu a entrevista não era a do livro. E os dois usaram o termo comunismo. E eu sabia que ele era fascista, mas aí eu fiquei meio assim, né? É que o fascismo é uma espécie de reconfiguração do comunismo. Um braço mais... Por mais que ele já tentou se colocar como sendo, socialismo, mas é complicado. Socialismo, comunismo, fascismo. Os fundadores do fascismo eram ex-comunistas. Dando